Olá, seja bem-vindo ao canal Medimos Plus, eu sou aqui no alojamento U Malamen. Na nossa aula de Fisiologia de hoje falaremos da concentração e diluição da urina. Como conteúdo da nossa apresentação, falaremos da produção de urina diluída e da urina concentrada, da contribuição da alça-DL na osmolaridade da urina e do papel da ureia na concentração da urina. O normal funcionamento celular depende das concentrações quase constantes de eletrólitos e outros solutos a nível do líquido extracelular. E este líquido extracelular é dado basicamente pela quantidade de água. A concentração total de solutos a nível do líquido extracelular é denominado de osmolaridade. E esta osmolaridade deve ser regulada com precisão para evitar que as células murchem ou inchem. E esta osmolaridade é dada principalmente pela concentração de cloreto de sódio e do volume do líquido extracelular. Toda a água do líquido extracelular ela é controlada principalmente pela ingestão do líquido, que é regulada pelos fatores determinantes da sede e pela excreção renal de água através da urina. Embora alguma parte da água se perca a nível da pele, dos pulmões e pelas fezes, o rim é o principal regulador da quantidade de água a nível do líquido extracelular. Como vimos nas aulas anteriores, a diferença dos néfrons também é determinante na concentração da urina. E vimos que cerca de 75% dos néfrons são néfrons corticais, com alças de hélices curtas, enquanto que cerca de 25% dos néfrons eram néfrons justamedulares, com alças de hélices longas que mergulhavam no interstício medular. Também vimos que o córtex era mais vascularizado que o interstício medular e que as alças de hélice dos néfrons justamedulares eram acompanhados por vasaretas, que são arteriolas eferentes especializadas. E esses vasaretas são importantes na concentração da urina. E como já vimos até aqui, a osmolaridade é dada pela concentração de solutos em relação ao litro de água e dependendo do tipo de solutos, este meio pode ser um meio tônico, quando os solutos são impermeantes à membrana celular e alteram o tamanho da célula. E como temos aqui, temos uma hemácia em meio isotônico com um tamanho normal e dependendo do meio ela pode inchar ou encolher se estiver no meio hipotônico ou hipertônico respectivamente. Já o termo osmótico é atribuído a solutos que permeiam a membrana celular, ou seja, podem passar a membrana celular e não alteram o tamanho celular. E caracteristicamente, esta membrana celular é uma membrana semipermeável e permite a passagem rápida da água de um meio para outro, dependendo da osmolaridade do meio, e é impermeável a solutos, e estes solutos impermeantes vão garantir a osmolaridade de um dos meios, seja o meio extracelular ou meio intracelular. Quanto à produção de urina diluída, os rins excretam excesso de água produzindo uma urina diluída. Dependendo das condições de osmolaridade dos líquidos corporais, os rins normais podem variar as proporções de solutos e água na urina, chegando a excretar uma urina com osmolaridade de até 50 milosmols por litro em caso de excesso de água, ou excretar a urina com concentração de 1200 a 1400 milosmols por litro em situações de déficit de água ou de uma osmolaridade aumentada no líquido extracelular. Os rins também podem excretar uma urina diluída ou concentrada sem grandes alterações nas excreções de solutos como sódio e potássio. Existe um mecanismo de feedback muito eficaz para regular a osmolaridade e concentração de sódio plasmático. Como já vimos, o sódio é quem garante a maior parte da osmolaridade do líquido extracelular. Esse mecanismo de feedback é dado pelo hormônio antidiurético ou vasopressina, que controla a concentração urinária, alterando a excreção renal de água sem alterar a excreção de solutos. Este hormônio antidiurético ele é secretado quando aumenta a osmolaridade do líquido extracelular e ele vai atuar a nível dos túbulos distais e ductos coletores, aumentando a permeabilidade à água a nível desses segmentos. Em situações de grande excesso de água no corpo, o rim é capaz de excretar 20 litros por dia de urina diluída com uma osmolaridade de até 50 milosmols por litro. Como podemos ver aqui nessa imagem, temos expressa a osmolaridade em milosmols por litro, tanto a osmolaridade urinária como a osmolaridade plasmática. Temos aqui a taxa do fluxo urinário em mililitros por minuto e por fim temos a excreção urinária de solutos em milosmols por minuto. Observemos aqui que após a ingestão de 1 litro de água,
ocorre uma ligeira redução da osmolaridade plasmática, de 300 milosmols para cerca de 200 milosmols. Como podemos observar que 45 minutos após a ingestão de água, o volume urinário aumenta 6 vezes acima do normal, mas a quantidade total de soluto que é excretado permanece quase que constante sem grandes alterações. Porém, a osmolaridade urinária após essa ingestão diminui de cerca de 600 milosmols por litro para cerca de 100 milosmols por litro. Ou seja, após a ingestão de água, ocorre um aumento na excreção de excesso de água sem aumentar a excreção de solutos. O filtrado glomerular recém-formado tem uma osmolaridade semelhante ao do plasma, de cerca de 300 milosmols por litro. Para se poder excretar o excesso de água, ocorre uma modificação do líquido tubular ao longo do néfron, onde ocorre maior reabsorção de solutos e menor reabsorção de água. A nível do túbulo proximal, o líquido tubular permanece isoosmótico, ou seja, com uma osmolaridade de 300 milosmol por litro, uma vez que os solutos e a água são reabsorvidos em proporções equivalentes. Conforme o líquido tubular vai passando pela alça dele, ele será modificado, chegando a ser diluído a nível do ramo ascendente da alça dele, devido à reabsorção ativa de sódio, potássio e cloreto e à impermeabilidade à água deste segmento do néfron. Lembrar que este segmento é denominado de segmento diluidor, sendo este impermeável à água mesmo na presença de grandes concentrações de hormônio antidiurético. O líquido tubular chega a deixar a alça dele com uma osmolaridade de cerca de 100 milosmols por litro. E enquanto o líquido passa pelos túbulos distais e túbulos coletores, ele é adicionalmente diluído na ausência de hormônio antidiurético, pois estes segmentos da alça dele são permeáveis à água apenas na presença de hormônio antidiurético. E este líquido é diluído até uma osmolaridade de 50 milosmols por litro. Resumindo, o mecanismo de produção de urina diluída consiste em reabsorver continuamente solutos sem a reabsorção de água. Deste modo, em rins saudáveis, independente da presença ou ausência de hormônio antidiurético, o líquido que deixa a alça dele e o túbulo distal inicial é sempre hipoosmótico, ou seja, é um líquido diluído, com uma osmolaridade apenas de 1/3 da osmolaridade plasmática. Na ausência de hormônio antidiurético, ocorre uma diluição ainda maior da urina no túbulo distal final e ductos coletores, visto que esses são permeáveis à água apenas na presença de hormônio antidiurético. Quando a produção de urina concentrada consiste em excretar uma urina com pouca água, mas com muita quantidade de solutos. A ingestão de líquidos é necessária para compensar as perdas de água pela expiração, fezes, sudorese e urina, mas os rins também podem produzir um pequeno volume de urina concentrada, minimizando assim a ingestão de água em casos de escassez de água. Como por exemplo, em situações de déficit de água, ocorre uma maior reabsorção de água e uma diminuição do volume urinário. Assim, o rim pode produzir uma urina com osmolaridade máxima de 1.200 a 1.400 milosmols por litro. Essa osmolaridade é 4 a 5 vezes a osmolaridade plasmática, que gira em torno de 300 milosmols por litro. Embora os rins tenham essa capacidade de conservar água e excretar grande quantidade de solutos, sempre há um volume mínimo que será perdido por dia de água. E este volume é denominado de volume urinário obrigatório. Se tivermos em consideração que pelo menos num dia deve-se excretar no mínimo 600 milosmol de solutos e que os rins têm uma capacidade máxima de concentrar a urina de 1.200 milosmols para cada litro de água que eles excretam. Fazendo uma aritmética básica, dividindo os 600 por 1.200, teremos um volume mínimo de água por dia que será perdido, que é de 500 ml ou 0,5 litros por dia de água que serão perdidos para se poder excretar os solutos. Assim, o volume urinário obrigatório é de 500 ml por dia ou meio litro de água por dia. Os requisitos para a excreção de urina concentrada incluem
o nível alto de hormônio antidiurético, como sabemos, o hormônio antidiurético ele aumenta a reabsorção de água. E alta osmolaridade do líquido intersticial medular, que vai produzir um gradiente osmótico necessário para reabsorver água na presença de hormônio antidiurético. O interstício medular dos ductos coletores normalmente é hiperosmótico, o que causa uma osmose da água que depois retorna para o sangue pelos vasa reta. A medula renal ela se torna hiperosmótica pela atuação do mecanismo multiplicador contra a corrente, que depende da disposição anatômica peculiar das alças de Henle e dos vasaretas da medula renal. Normalmente, 25% dos néfrons são néfrons justamedulares, que apresentam alças de Henle e vasaretas que mergulham na medula antes de retornarem para o córtex renal. Sem contar também com a presença importante dos ductos coletores que conduzem a urina pela medula hiperosmótica. A osmolaridade do líquido intersticial em quase todo o corpo é cerca de 300 milosmols por litro, similar ao do plasma. Já a osmolaridade do interstício medular é muito mais alta, podendo chegar a 1200 ou 1400 milosmols por litro, o que significa que o interstício acumula grandes quantidades de solutos. E esse aumento da concentração de solutos a nível da medula renal deve-se aos seguintes fatores: ao transporte ativo de íons de sódio e cotransporte de potássio, cloreto e outros íons a nível da alça espessa, o transporte ativo de íons dos ductos coletores para o interstício medular, a difusão facilitada de ureia nos ductos medulares e a difusão de pequena quantidade de água nos túbulos medulares para o interstício renal. Assim, todos esses fatores vão fazer com que o interstício medular renal se torne hiperosmótico. As características especiais da alça de Henle mantêm os solutos confinados a nível da medula renal. A alta osmolaridade medular é dada principalmente pelo transporte ativo de sódio e cotransporte de íons potássio, cloreto e outros íons a nível do ramo espesso da alça de Henle para o interstício medular, podendo gerar uma diferença osmótica de cerca de 200 milosmol por litro entre o lúmen e o interstício medular. Outra característica importante da alça de Henle é que o ramo descendente delgado ele é altamente permeável à água, enquanto que o ramo ascendente delgado e espesso são impermeáveis à água. Tendo em conta essas características da alça de Henle, podemos considerar as etapas para a geração do interstício medular hiperosmótico pela contribuição da alça de Henle. Na primeira etapa, vamos assumir que a alça de Henle ela está cheia de líquido com uma concentração de 300 milosmol por litro e em equilíbrio com o interstício medular, que também apresenta uma osmolaridade de 300 milosmol por litro. Este líquido sai do túbulo proximal em direção à alça de Henle espessa. Enquanto o líquido tubular passa pelo ramo ascendente espesso, ocorre reabsorção ativa de íons através da bomba de sódio, cloreto e potássio, reduzindo a osmolaridade tubular de 300 para 200 milosmol por litro. E esses 100 milosmol que foram reduzidos passam para o interstício renal. E esse interstício passa de 300 milosmol para 400 milosmols por litro, elevando assim a osmolaridade do interstício e garantindo uma diferença de 200 milosmols por litro entre o ramo ascendente e o interstício medular. E rapidamente, a nível do ramo descendente, ocorre um equilíbrio de osmolaridade entre o ramo descendente e o interstício medular. Lembrando que o ramo descendente é altamente permeável à água, então a água passa do ramo descendente para o interstício medular, equilibrando assim a osmolaridade entre estes dois espaços. Na quarta etapa, ocorre um fluxo adicional de líquido oriundo dos túbulos proximais. E esse líquido dos túbulos proximais vem com uma osmolaridade de 300 milosmol por litro. Assim, o líquido hiperosmótico formado no ramo descendente é movido em direção ao ramo ascendente espesso da alça de Henle. E na quinta etapa, o líquido ao chegar a nível da alça ascendente espessa, íons adicionais são bombeados para o interstício e a água é retida no líquido tubular, por forma a manter a diferença de 200 milosmols
por litro, fazendo com que o interstício medular tenha de 500 a 350 mil osmol e o líquido tubular tenha de 300 a 150 mil osmol por litro. E na sexta etapa, mais uma vez a nível do ramo descendente, ocorre o equilíbrio com o interstício medular e com o fluxo adicional do túbulo proximal, este líquido hiperosmótico que foi formado a nível do ramo descendente flui em direção ao ramo ascendente espesso, onde mais íons serão bombeados para o interstício medular. Essas etapas ocorrem repetidas vezes e gradualmente retém solutos na medula e multiplica a diferença de concentração devido ao bombeamento ativo para o interstício e a retenção de água no líquido tubular, elevando por fim a osmolaridade do líquido intersticial para 1200 milosmol por litro. Desta feita, a reabsorção repetitiva de cloreto de sódio a nível da alça espessa e o influxo contínuo de novo cloreto de sódio do túbulo proximal recebe o nome de multiplicador contra a corrente, ou seja, o cloreto de sódio reabsorvido se soma continuamente com o cloreto que chega pelo túbulo proximal, multiplicando a concentração no interstício medular. O túbulo distal e os ductos coletores também são importantes na excreção de urina concentrada, pois a nível da porção inicial do túbulo distal ocorre a reabsorção ativa de cloreto de sódio. Já a reabsorção de água nesta porção é dependente de hormônio antidiurético. Porém, na presença de ADH, grande quantidade de água é reabsorvida para o interstício cortical e não para o interstício medular, e essa água é rapidamente removida pelos capilares peritubulares. O fato da água ser reabsorvida para o córtex e não para a medula também auxilia na conservação da alta osmolaridade do líquido intersticial medular. E enquanto o líquido flui pelos ductos coletores medulares, ocorre reabsorção adicional de água para o interstício medular e essa água é rapidamente conduzida pelos vasos-areta para o sangue venoso. Em presença de hormônio antidiurético, aumenta a permeabilidade de água nos ductos coletores medulares, fazendo com que ocorra equilíbrio entre os dois líquidos de aproximadamente 1200 milosmols por litro, formando assim urina muito concentrada com excreção normal de solutos. A ureia contribui para o interstício medular hiperosmótico e para a formação de urina concentrada. A ureia participa com 40 a 50% da osmolaridade do interstício medular na formação de urina concentrada. Em situações de déficit de água e com alta concentração de hormônio antidiurético, a ureia é reabsorvida passivamente dos ductos coletores medulares para o interstício medular. A ureia é pouco reabsorvida no ramo descendente da alça de L, porém, os ramos espesso, o túbulo distal e o túbulo coletor cortical são impermeáveis à ureia, voltando esta a ser permeável no túbulo coletor medular, com transportadores de ureia específicos A1 e A3 que permitem a difusão facilitada da ureia dos ductos coletores para o interstício medular. Esses transportadores são ativados pelo hormônio antidiurético. Assim, a difusão simultânea de água e ureia para o interstício medular mantém a alta concentração de ureia nos ductos coletores medulares e na urina. A recirculação da ureia do ducto coletor para a alça de L contribui para uma medula renal hiperosmótica. Uma pessoa saudável excreta 20 a 50% da carga filtrada da ureia, e essa excreção é determinada pelos seguintes fatores: a concentração plasmática de ureia, a filtração glomerular e a reabsorção tubular da ureia, que é de 40 a 50% a nível do túbulo proximal. Assim, na presença de ADH, o túbulo distal e cortical reabsorvem água e elevam a concentração de ureia, que depois essa ureia se difunde para o interstício medular pelos transportadores específicos de ureia A1 e A3 e é secretada novamente a nível do segmento delgado pelos transportadores de ureia A2. Assim, pequena porção da ureia que se difunde para o interstício medular
retorna para os túbulos renais na porção delgada da alça de Henle. Assim, a ureia pode recircular pelas porções terminais do sistema tubular diversas vezes antes de ser excretada, sendo que cada volta contribui para a concentração mais elevada de ureia no interstício medular. Esse mecanismo de concentração da ureia no interstício renal é essencial para a economia do líquido corporal na escassez de água. Os vasoretas também participam na produção de urina concentrada através de um mecanismo contracorrente que preserva a hiperosmolaridade do interstício medular renal. Sem esse sistema de fluxo sanguíneo medular especial dos vasoretas, os solutos que são bombeados para a medula pelo sistema multiplicador contracorrente seriam rapidamente dissipados ou perdidos. Duas características do fluxo sanguíneo medular renal contribuem para a preservação de altas concentrações de solutos. Primeiro é que o fluxo sanguíneo medular é baixo, menos de 5% do fluxo sanguíneo renal total. E os vasoretas servem de trocadores contra corrente, minimizando assim a retirada de solutos do interstício medular. Os vasoretas eles são altamente permeáveis a solutos, o que permite manter as concentrações iguais de soluto tanto no interstício assim como nos vasos sanguíneos, ou seja, nos vasoretas, garantindo assim um entra e sai de solutos e água a nível do interstício e dos vasoretas. Dessa forma, os vasoretas não geram hiperosmolaridade medular, mas sim evitam a dissipação da osmolaridade gerada pelo mecanismo multiplicador de contracorrente. Certos vasodilatadores e o aumento da pressão arterial podem aumentar o fluxo sanguíneo medular, reduzindo assim a capacidade de concentração da urina, visto que o bom funcionamento dos vasoretas depende do fluxo sanguíneo medular baixo. Em jeito de resumo, vimos que a presença ou ausência de hormônio antidiurético determina a quantidade de água por excretar e que a diluição de urina consiste em reabsorver solutos sem reabsorver água. Já o volume de urina obrigatório é de 500 ml ou meio litro por dia. Para a formação de urina concentrada, é necessário que haja altos níveis de hormônio antidiurético, uma alta osmolaridade do interstício medular, assim como a presença de néfrons justamedulares e de um fluxo contracorrente a nível dos vasoretas. Para esta aula de hoje, usei o Tratado de Fisiologia Médica Guyton Hall, 13ª edição, capítulo 29. Eu sou aqui no alojamento, o Malaman, e muito obrigado. Nos vemos na próxima aula.